A campanha eleitoral começa para valer neste fim de semana. Você já escolheu seu candidato? Você vai votar em uma das duas porcarias que dominam as pesquisas? Flávio Bolsonaro de um lado, Lula do outro? Ou você vai partir para um terceiro nome e sair dessa podridão da política brasileira, pelo menos para a gente tentar sair desse bolsolulismo corrupto, dessa mediocridade? Olá, olá amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. E você que é livre, independente e ético, estamos juntos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a disseminar essas ideias de liberdade, independência e ética, que o Brasil está precisando muito disso. Então, meus amigos despolarizados, a gente está vendo as pesquisas, dá um desânimo, não dá um desânimo na gente ver isso aí? O Brasil dividido aí nas pesquisas, praticamente quase um empate técnico, né? Mas Lula na frente e Flávio Bolsonaro em seguida, os dois disputando aí 70% do eleitorado brasileiro. Depois de tudo isso que nós vimos de Lula, de Bolsonaro, de Flávio, essas porcarias que estão aí dominando as pesquisas, podendo Lula ser reeleito para o quarto mandato, depois de todas as provas de corrupção do PT, né, da condenação de Lula na Lava Jato, que foi tudo anulado pelo sistema quando chegou no Centrão, com a ajuda de Bolsonaro, e depois de tudo que a gente viu Bolsonaro fazer no governo, não fez nada nem pela segurança pública do Rio de Janeiro, só fez porcaria, só fez confusão, e teve a pandemia, depois teve tentativa de golpe, já tinha as suspeitas que não foram investigadas, foram enterradas com a ajuda do Centrão e do STF, que ajudou a enterrar as investigações sobre Flávio Bolsonaro na época das rachadinhas. É lavagem de suspeitas, tem que falar assim, de lavagem de dinheiro em imóveis, de envolvimento com milicianos, parentes de um miliciano, matador de aluguel, capitão Adriano, que trabalhava nos gabinetes de Flávio Bolsonaro, quer dizer, suspeita de envolvimento com crime organizado. A gente está vendo agora, depois, né, para os dois nomes, essa história de filme de Flávio Bolsonaro, 61 milhões de reais que ninguém sabe onde foi parar esse dinheiro, no bolso de quem foi parar isso. A Polícia Federal ainda não esclareceu. A eleição chegando aí, tem também a questão do INSS, aí do careca do INSS, envolvimentos suspeitas com o filho de Lula, Lulinha, e até assessores de Lula lá no Palácio Planalto também com suspeita de envolvimento com esse caso do INSS aí, com o careca do INSS, a amiga lá, Roberta Luxinger, também envolvida com isso aí, suspeita, a gente tem que falar tudo suspeito. E não vem à tona as coisas, fica tudo sendo enterrado, como a gente está vendo agora, e até Davi Alcolumbre, outro suspeito aí do caso Master, lá da questão da Previdência lá do estado do Amapá, lá, que foi dinheiro para lá e está Alcolumbre envolvido, também suspeito de ser corrupto também, que agora já está fazendo acordão. Teve até uma reunião semana passada, vejam só, Alcolumbre, Alexandre de Moraes, outro suspeito também de envolvimento no caso do Banco Master, se reunindo com Lula, que está aí envolvido também com o filho aí no INSS. Fizeram uma reunião os três a portas fechadas. E agora, no fim da semana, e chegando mais para o fim da semana, outra reunião de Alcolumbre com Lula também. Tudo isso para acertar o quê? O que eles estão acertando aí? Impunidade para todos eles, incluindo também Flávio Bolsonaro. Vocês não acham que eles vão entrar num grande acordão para livrar todo mundo? Porque aí já livra Flávio Bolsonaro do caso do Banco Master, já livra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Alcolumbre, livra Lula do caso do INSS do filhinho Lulinha e tudo mais. É tudo acordão com chavos, como o Centrão. Sempre é assim. E Flávio Bolsonaro é Centrão. Só que o Centrão aí, outros partidos que não o PL, republicanos, PP, já está querendo apoiar Lula, inclusive Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para continuar tudo como está, né? Essa impunidade brasileira, a esses corruptos, a essa elite política corrupta. Já está também Hugo Mota, presidente da Câmara também, se chegando a Lula, porque Lula tem chance de vencer Flávio Bolsonaro, que não tem chance de ganhar até. Ele está atrás nas pesquisas.
E aí a gente está vendo os casos ainda que vão aparecer, esses casos, né, que já estão aí, a gente sabe que tem suspeita de envolvimento, claro, a gente quer saber os detalhes, só que ainda não é divulgado pela Polícia Federal. A Polícia Federal está trabalhando, diretor da Polícia Federal indicado por Lula, né? Aí tem a questão do STF, tá Alexandre de Moraes aí e Dias Toffoli, né? Como a gente está falando desses casos todos que envolvem Alcolumbre, Flávio Bolsonaro, então tudo isso vai ser feito um grande conchavo, um grande acordão entre eles. Aí é isso que a gente fica avaliando, né? Por isso que vem um certo desânimo de quem é livre, independente e ético, está vendo tudo isso, e tá esses dois, bolsonarismo, lulismo, disputando as eleições para ver quem ganha e quem vai ficar, ou Lula mais 4 anos, ou colocar Flávio Bolsonaro como presidente do Brasil. Além do mais, Flávio Bolsonaro, cachorrinho do Laranjão, ele e o irmão abanando o rabo, e o pai também, sempre abanou o rabo pro Laranjão. E a gente vai entregar o Brasil a isso também? Quer dizer, é complicadíssimo, né? Ou deixa com essa esquerda lulista corrupta, que a gente sabe disso, com esse caso do INSS envolvendo o filho do Lula, Lulinha, ou deixa nas mãos de Flávio Bolsonaro, também outro suspeito de ser corrupto, a família toda, com essas questões de rachadinha de filme e tudo mais, e ainda cachorro balança o rabo pro Laranjão e se deixar vai entregar o Brasil a outra potência estrangeira, pelo amor de Deus. Então nós brasileiros, né, a gente fica avaliando, porque a campanha está começando agora, né? Vai começar esse fim de semana a campanha, a partir do domingo agora, né? Domingo é o dia que inicia a campanha eleitoral, vai começar os comícios, vai começar coisas na televisão, vai começar debates e tudo mais, que os dois querem fugir. Lula vive até falando bem de Bolsonaro, vocês estão vendo aí. Para que o Flávio vá para o segundo turno com ele, porque ele sabe que tem mais chance de vencer Flávio Bolsonaro. Então, os dois defendem essa polarização para que os dois, tanto Flávio como Lula, vão para o segundo turno. Aí fica um trabalhando para o outro, parece, para dar os dois. Então os dois parecem que não querem nem ir nos debates, para não se queimar, porque eles estão na frente, não precisam, tem que ficar parado, né? Porque sabe que tanto o Renan Santos no debate, como até Caiado agora, vai começar a ir para cima deles. Principalmente Renan Santos, que é uma força nova que está surgindo aí. E tem falado verdades. E aí Flávio Bolsonaro e Lula querem escapar dessas verdades que vão ser esfregadas nas caras deles nos debates. E aí as coisas podem começar a mudar, porque tem muita gente do centro-direita, que não é bolsonarista, direita bolsonarista, que está votando em Flávio, ou dizendo que vai votar em Flávio por causa que não quer Lula, aí vota nessa porcaria que é Flávio Bolsonaro. Mas muita gente que está aberto ainda, quem sabe, se começar a crescer ou Renan Santos ou Caiado, que está em terceiro, os dois ali empatados nas pesquisas. Talvez o Renan Santos já esteja até à frente de Caiado, porque o voto jovem conta muito, né? As questões nas redes sociais, o Renan está muito forte e ele é desconhecido. Ele é muito desconhecido, o Renan Santos, então ele tem mais chance de crescer. Então, aí fica esses dois e a gente, nós, livres, independentes, éticos, esperando uma nova força que surja durante essa campanha eleitoral, que venha a desbancar, porque quem está em terceiro é da centro-direita, né? São os liberais como Renan Santos e são conservadores como Caiado, aí, que está em terceiro lugar, podendo começar a deslanchar agora na campanha, porque tem muita podridão para aparecer contra Flávio Bolsonaro. Aí vamos ver se vai aparecer. A gente sabe disso, a gente suspeita, a gente desconfia, a gente quer os detalhes. Mas tem que saber se a Polícia Federal vai divulgar agora durante a campanha eleitoral, ou vai ficar tudo como está. Porque a PF está tentando deixar. A PF não fala os delegados, os investigadores. Não estou falando, estou falando da direção. A direção da Polícia Federal, né, que é indicado pelo Lula também e que está caminhando, que a gente vê aí, para esse grande acordão nacional, como sempre, como foi feito com a Lava Jato, um grande acordão, quando vai pegar todos, que está pegando de todos os lados, para deixar tudo como está e não aparecer nada contra eles, nem contra Lula, nem contra Flávio Bolsonaro, para que os dois vão para o segundo turno. E a gente vai engolir isso, a gente vai engolir essa enganação, a gente sabendo, nós sabendo que os dois lados são sujos e podres,
Será que a gente não vai dar chance para uma terceira força, para ver o que acontece pelo menos? Para querer começar o Brasil a sair dessa podridão, dessa pocilga, dessa lama que está metido? Porque quando começou a questão da Lava Jato, né? Quando veio aqueles movimentos pelo impeachment da Dilma e a Lava Jato surgindo ali com força, aí apareceu o MBL, Movimento Brasil Livre, coordenado aí por Renan Santos, por Kim Kataguiri e todos os demais que fizeram isso. Veio aquele sentimento de mudança do povo brasileiro apoiando as investigações, porque pela primeira vez na história do país, desde o Brasil colônia e na república, na nossa democracia, que é uma cleptocracia, a gente queria uma democracia de verdade. E começaram os movimentos de rua pelo impeachment da Dilma e a favor da Lava Jato para pegar todos os corruptos. E começou a pegar gente grande, que começou pela esquerda lulista, pegando até Lula, e foi avançando, pegando o centrão. Porque esse centrão chegou com as caravelas aqui, desde o Brasil colônia, eles nos roubam. É aquele antigo coronelismo que domina o Brasil até hoje. Então, esse centrão aí são de famílias aí, dos coronéis e tudo mais, pelos rincões do Brasil que domina ainda o Congresso, domina tudo. Então, quando a Lava Jato chegou neles, então aquele sentimento de mudança que tinha, né? Aí veio o MBL, aí depois surgiu aí o bolsonarismo, se aproveitou, né? Se aproveitou desse sentimento de mudança, que era um sentimento de centro-direita e mais para a direita também, contra a esquerda e contra o centrão que apoiava a Lula também, que roubava junto na Lava Jato. Bolsonaro se aproveitou, né? Se aproveitou disso e foi eleito em 2018 aí, mas depois traiu tudo, a gente viu que traiu tudo, né? Aquele sentimento de mudança. Então muita gente que estava a favor de realmente limpar o Brasil, fazer uma faxina geral e botar esses bandidos poderosos políticos na cadeia, não interessava a ideologia. Jair Bolsonaro se aproveitou desse sentimento, não me enganou, eu não votei no primeiro turno em Jair Bolsonaro, porque eu sei quem é, há tantos anos eu acompanho política, sei quem é essa porcaria, né, do bolsonarismo. E aí eu votei no Partido Novo, tanto é que na época, em 2018 ali, eu me filiei, quando começou antes, no início de 2018, né, esse sentimento de mudança, surgiu o Partido Novo, tinha o MBL, que eu também apoiava, mas não tinha um partido. E aí surgiu o Partido Novo, liderado por João Amoedo, uma excelente pessoa, mas ingênuo, né? Tanto é que tomaram o partido dele. Ele não quis ser ditador e segurar o partido na mão, abriu muito. Aí o que aconteceu? O Partido Novo, que eu fui filiado, começou os bolsonaristas a entrarem, começaram a dominar o Partido Novo, e o Partido Novo, que virou novilho, curralzinho do golpista, se rendeu ao bolsonarismo, ainda mais porque tem os deputados aí do Sul, né? Uma van, que a gente não sabe se é uma van, se é uma Kombi, o que é, já a gente sabe que é bolsonarista, arrastou o partido para o bolsonarismo. Os bolsonaristas tomaram o partido atrás de voto do Bolsonaro e tudo mais, tomaram o partido do ingênuo, ótima pessoa, seria um ótimo gerente do Brasil, João Amoedo, que eu votei no primeiro turno em 2018, tomaram o partido dele porque ele foi muito ingênuo. E tinha que ter mão de ferro, a gente sabe nessa política, nessa podridão da política brasileira, se bobear, eles tomam mesmo essa bandidagem política. E aí os bolsonaristas tomaram o Partido Novo. Eu saí do Novo, claro, não vou ficar naquele meio que eu estou vendo que está tudo errado. Né? Não adianta ficar falando de Lula e do PT. Se fazem coisas parecidas e piores, ou que seja, até tentaram o golpe e tudo mais, tudo que fizeram, tudo que faz esse bolsonarismo pelo atraso do Brasil. É pelo atraso do Brasil, é só esse blá blá blá, né? Uma hipocrisia danada falando de corrupção e tudo metido aí nessas suspeitas de rachadinha, pedindo dinheiro para banqueiro aí do Banco Márcio Daniel Vorcaro, pedindo dinheiro roubado, que a gente sabe que é roubado. É uma podridão só esses dois lados, não adianta. Então, como eu venho dizendo, sair do Partido Novo e a gente fica esperando, né? Renovação da política brasileira, que eu esperava que seria o Partido Novo, que virou novilho, curralzinho do golpista. Aí aparece agora, a gente está vendo agora, a partir dessa eleição, surge o partido Missão, do MBL, que os brasileiros que querem realmente uma faxina do Brasil, os não hipócritas, como bolsonaristas, porque só quer apontar sujeira no lado adversário,
né? Por isso que o MBL também se afastou do bolsonarismo, né? E como eu também me afastei do Novo também, porque vi que se rendeu ao bolsonarismo, essa hipocrisia corrupta do bolsonarismo, o MBL não se deixou render, manteve-se firme a favor da verdade dos fatos. É isso que interessa para quem é livre, independente e ético. A favor sempre da verdade contida em fatos, sem deturpar fatos, sem deturpar a verdade. O MBL então se afastou, que ajudou, hein? O MBL ajudou a eleger Bolsonaro. Naquela onda, né, pro Lava Jato, no impeachment da Dilma, o MBL sempre trabalhando por isso, pela renovação do Brasil, ajudou, que Bolsonaro se aproveitou, ajudou a eleger Bolsonaro e viu depois a M, né, que eu já via também, que eu nunca fui a favor de Bolsonaro, se afastaram de Jair Bolsonaro, se afastaram do bolsonarismo e são muito atacados. Eu acho que o MBL, aí, a turma, o Missão, é mais atacado por bolsonarista do que petista, até porque Renan Santos fala mal de Flávio Bolsonaro e do Bolsonaro, mas a esquerda gosta, né? Então, quer dizer, então o MBL mantém assim, o seu objetivo, né, de renovação do Brasil, de fazer a coisa certa, contra essa velha política que era um papel que deveria ser desempenhado pelo Partido Novo quando foi criado por João Amoedo, e muita gente, como nós, livres, independentes e éticos, nos filiamos. Muita gente se filiou acreditando nisso, que era a chance de renovação, mas depois se rendeu o Partido Novo ao bolsonarismo, virou novilho, curralzinho do golpista. Então, o MBL se afastou de tudo isso, o Novo não gosta do MBL, o bolsonarismo não gosta do MBL, não gosta de Renan Santos, não gosta de Kim Kataguiri, não gosta do Partido Missão. Aí o que sobrou, gente, então, nessa campanha eleitoral aí, que está começando para a gente tentar, né, derrubar, enterrar esse bolsonarismo, esse lulismo, essas duas porcarias de atraso do Brasil, de lamaçal, de hipocrisia, de podridão, de suspeita de tudo, de corrupção. Sobrou então esse mesmo movimento que trabalhou a favor da Lava Jato e pela renovação do Brasil e que se afastou de todos aqueles que diziam defender isso, mas que não defendem, é só hipocrisia, se afastou do Bolsonaro e ficou o MBL sozinho, isolado, e conseguiu criar o Partido Missão. Parabéns, bravos, Renan Santos, Kim Kataguiri e outros aqui, eu não sei o nome direito, mas é um movimento que a gente tem que aplaudir e continua. Pode ter os seus exageros e fala algumas ideias que a gente pode não concordar, pode ser algumas ideias até, vamos dizer, extremistas. Não é, é o slogan, né, que se fala, o slogan do Renan Santos muitas vezes para chamar a atenção. E tem gente até na imprensa chamando que é extrema direita, o MBL, o Missão, o Renan Santos, pelo amor de Deus, né? São liberais, Movimento Brasil Livre, e são liberais pelas atitudes e pelo que defendem, apesar de usarem slogans duros, mas quando você vai ter que pegar aquele slogan e ver o que ele está explicando, por exemplo, o que Renan Santos fala, o que Kim Kataguiri fala, o que os outros que fazem o Missão, né, o Partido Missão falam, né, as atitudes de cada um, a gente não vê coisa errada, a gente não vê corrupção, a gente não vê extremismo, nós vemos liberdade, são liberais. É isso que eu vejo no Partido Missão e no MBL, são liberais, não são extremistas nem de direita nem de esquerda. E muitas pautas que a gente vê, né, porque o liberal ele anda pelo meio, na verdade. Claro, tem as pautas de direita conservadoras que são importantes, tem pautas também progressistas também que são importantes, de direitos das pessoas individuais, como qualquer liberal defende. Quem acabou com a escravidão no Brasil? Quem acabou com a escravidão no Brasil foram os liberais na época do Segundo Império. O Dom Pedro II era um grande liberal e ele e a filha dele, Princesa Isabel, trabalharam por isso, como outros abolicionistas eram os liberais. Aí a gente fica olhando, né, como é que é a esquerda. A esquerda parece que tem ódio aos liberais, e a gente vê isso. Parece que tem ódio porque os liberais trabalham nesse campo também, pelo direito das pessoas,
a gente olha também para a justiça social que tem que ter, claro que é. Existe a meritocracia também, e é por isso que tem que olhar para os dois lados. Mas tem que ter também a justiça social, o Estado também tem que regular certas coisas para garantir o acesso, né, às necessidades básicas, muitas vezes, de pessoas que realmente foram excluídas ou que não tiveram oportunidades. Então, como foi no Segundo Império, os liberais trabalharam por isso, para acabar com essas injustiças da escravidão, e acabou. Então, quer dizer, e a força então que resta aí, nesse caminho que a gente quer para o Brasil, um caminho de equilíbrio, de moderação até, mas de firmeza, porque para enfrentar esses dois lados, enfrentar bolsonarismo, enfrentar lulismo, não pode ser bobinho e ingênuo, não. Tem que defender a verdade dos fatos com coragem sem ser ingênuo, como foi, como eu disse o exemplo de João Amoedo, que eu admiro como pessoa, mas foi ingênuo que deixou tomar o partido por esses, vamos dizer, hipócritas bolsonaristas que estão no Partido Novo, que virou novilho, eu tenho que repetir isso sempre, virou novilho, curralzinho do golpista. Então, eu vejo isso, essa força, essa coragem, agarrado aos fatos e à verdade, eu estou vendo isso no Partido Missão, eu estou vendo isso em Renan Santos, então eu vejo, poderia ser Caiado para tirar Flávio? Poderia. Não é corrupto, é conservador, é do agro e tudo mais, vamos dizer assim, continua as coisas como são, mas se a gente quer renovação, se fosse para tirar Flávio, poderia ser Caiado presidente do Brasil, para tirar Lula, Flávio, o que fosse. Mas a gente vê esse sentimento de renovação, como a gente quer do Brasil, e olhar para esse Congresso, olhar para esse centrão, para a gente começar a querer depurar esse Congresso, porque no início, se aparecer uma força renovadora que ganha a eleição, como se for, né? Se acontecer esse milagre, eu digo assim, do Renan Santos ser presidente, ou Missão chegar à presidência, vai ter que conversar com essa podridão desse centrão que domina o Congresso, domina toda a política brasileira, as instituições e domina a República. Então é para os brasileiros começarem a acordar com uma força renovadora para mirar em quem domina o sistema. Porque essa força renovadora não é antissistema, quer acabar com o sistema, quer renovar o sistema, purificar o sistema e tirar os bandidos que controlam o sistema e que dominam o sistema e fazem os brasileiros de palhaço e de escravo. E o pior é que o povo brasileiro, palhaço e escravo sendo feito, não percebe, uma grande maioria não percebe o jogo e se rende ou para um lado ou para o outro, ou para a direita ou para a esquerda, ou para o bolsonarismo ou para o lulismo, que é um grande teatro, dividir para controlar, né? Dividir para melhor controlar, e se rende a isso. Então a gente espera que agora, com a campanha começando, essa força renovadora que Renan Santos vai aparecer, foi até bom essas questões que estão aparecendo, dessa filiação do Flávio que não foi explicada, foi ótimo para o Partido Missão, para Renan Santos, porque dá mais visibilidade a esse projeto. E agora com a campanha começando, e se ele for para os debates, mesmo que esses dois covardes, Lula e Flávio Bolsonaro, não vão, esses covardes hipócritas, essas duas porcarias, mesmo que não vão, o Renan Santos vai aparecer. E a gente espera, então, que surja essa força renovadora, que o Brasil acorde, né, essa centro-direita que não é bolsonarista, e tire Flávio Bolsonaro do segundo turno e coloque Renan Santos lá para enfrentar Lula, ou que coloque Caiado, tanto faz para mim. Mas eu estou vendo que a renovação vem do Partido Missão e vem de Renan Santos. É isso aí, vamos em frente e que venham dias melhores para o Brasil.